Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida das nossas irmãs, amém? Se coloca de pé, por gentileza, querido. Estaremos assim ouvindo a ministração da palavra de Deus, a qual será ministrada através da vida do nosso pastor, o pastor desta igreja, o pastor Léo, e as famílias que estão também conectadas. Continue conectado, o Senhor tem uma palavra do céu para nós e para os seus corações, aonde vocês estiverem, amém? Quero convidar o pastor Manuel para estar fazendo mais uma oração, assim pedindo para que o Senhor continue usando a vida do nosso pastor. Aleluia, glória. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, em tuas mãos, Senhor, te apresento teu servo, ministra a tua palavra, que irá fazer uso da mesma. Ó Pai querido, continue usando teu servo como instrumento para a tua obra, Senhor. Ó Deus eterno, abençoe o louvor, Senhor, o ministério da tua palavra e estas bênçãos que eu te peço. É em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis 28. Às vezes que a gente vem ouvindo um louvor e orando, sente desejo de refletir junto com a igreja sobre esse tempo que a presença de Deus é real em qualquer lugar. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 28, do verso 10 ao 17, eu vou ler para ganharmos tempo. Os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Pode se sentar. E certamente, como costuma dizer o pastor Manuel, texto conhecido de quem lê, né? De quem lê a Bíblia. Mas é sempre bom a gente relembrar algumas situações, né? Aqui está um momento para a gente refletir sobre algumas adversidades da vida que a gente acaba passando e que Deus permite para que a gente veja que Deus sempre se fará presente aonde quer que nós estejamos. Nós aqui muitas vezes, pelas nossas falhas, pelas nossas displicências, é que não percebemos a presença de Deus ao nosso lado. Jacó havia suplantado o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, né? E Esaú ficou profundamente irado contra Jacó, ao ponto de ele dizer que quando passasse o luto do pai, né? Quando passasse o luto do pai, isso então quer dizer que ele esperaria o pai morrer e ele iria se vingar de Jacó. Mas como Deus é um Deus de providências, Ele vai encaminhar as coisas de modo diferente, né? E Jacó, no texto anterior aí, Jacó então conversando certamente, ou melhor, Isaac conversando certamente com Rebeca, entram num acordo, porque percebeu a ira do filho, né, contra o próprio irmão, e resolve enviar Jacó para a casa da família, lá em Padã Aram. Vai para lá, vai ficar com o tio, né? Então Jacó, ele sai debaixo da bênção do pai. Vocês podem ver o texto anterior, que Isaac abençoa Jacó para que ele saia de perto do irmão. Certamente Isaac preocupado, porque agora, apesar de uma forma subjetiva, mas agora quem estava com a bênção era exatamente Jacó. Era Jacó. A promessa feita a Abraão se estendeu a Isaac e se estenderia a Jacó. Jacó então sai como que fugido de seu irmão, e na sua viagem em pleno deserto, o dia está declinando, o sol está se pondo, e ele resolve descansar naquele lugar. Ele pega uma pedra, usa por travesseiro e se põe a descansar
da longa caminhada que ele já tinha enfrentado. E nesse seu descanso, ele tem um sonho. E um sonho que provavelmente naquele momento para ele foi completamente estranho, não é? Completamente estranho. De vez em quando isso acontece com a gente também, né? Nós temos uns sonhos que são estranhos, mas que no fundo tem um propósito. Tem um propósito. E esse sonho dele, o que ele vê? Ele vê uma escada que posta na terra, o seu topo alcança os céus. E ele vê o que? Ele vê anjos. Presta atenção que interessante isso. Anjos que subiam e depois desciam. Não é o contrário, que descia e depois subia. Não. Isso me leva a pensar numa primeira aplicação para a nossa vida, que se cumpre quando o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que os anjos são o quê? Ministros de Deus para nos auxiliar, ou seja, para ajudar aqueles que confiam no Senhor, que têm esperança em Deus. Então, eles estão aqui para nos ajudar. E certamente eles se apresentam diante de Deus para receber também instruções de como nos auxiliar. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus tem o seu exército para nos ajudar. Então aquele lugar para Jacó, quando ele desperta desse seu sono, e ele vê isso, e ele vê ainda no seu sonho, que no topo da escada que tocava os céus, ele vê o Senhor que vai dizer: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e serei o teu Deus. Por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. Deus tinha feito uma aliança com Isaac. E ele estava estabelecendo uma aliança com Jacó. Só que Jacó ainda não tinha se aliançado com Deus. Ele ainda não tinha se aliançado. E aqui me traz uma outra reflexão, que pelo sacrifício de Jesus fomos salvos, e da parte de Deus foi estabelecida uma aliança para comigo, para contigo, para conosco. Foi estabelecida uma aliança. Agora a grande questão é: estamos verdadeiramente aliançados com Deus? Através da sua palavra? Porque aliança é concerto, aliança é acordo, aliança é testamento registrado. Estamos cumprindo? Estamos sendo realmente aliados de Deus, no propósito de Deus? Com toda certeza, Jacó, apesar de não ser, como a gente vê no texto anteriores, Jacó, ele não era muito próximo do pai, porque era o pai que tinha a obrigação de transferir para os filhos aquilo que Deus lhes havia passado também.
Então Jacó não era tão próximo do pai. Tanto é verdade que quando você lê esse texto sobre Esaú e Jacó, o texto vai dizer que Isaac, ele era mais apegado a Esaú, porque Esaú era um exímio caçador. Ele caçava, trazia caça, preparava, fazia as coisas para o pai, agradava o pai. E Jacó já era mais afastado do pai, era mais próximo da mãe, né? Era mais próximo da mãe. Mas, contudo, com certeza, a mãe também testificava do Deus Todo-Poderoso para Jacó. Só que ele não tinha aquela intimidade com Deus. Tanto é que quando ele acorda, né? Quando ele acorda e ele ouve todas aquelas palavras que Deus então vai dizer para ele, né? Categoricamente: olha, essa terra que tu está deitado, eu vou te dar. Eu vou te dar. E veja que Deus é um Deus que não deixa nenhuma falha na sua promessa. Não deixa nenhuma falha na sua promessa. Porque Ele diz: olha, essa terra que tu estás deitado, eu te darei, e a tua semente, a tua descendência. E Ele vai dizer: e a tua semente, ou seja, a tua descendência, será como o pó da terra, que vai se estender do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti e a tua semente. E vai prometer: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Então veja Deus falando: aonde tu for, eu vou contigo, mas eu vou fazer você voltar aqui. Que lição que a gente aprende aqui, irmãos, que Deus pode nos levar a pontos difíceis para nós, de provação, de preparação, e nos trazer ao lugar da bênção para se cumprir a sua promessa. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu passo, e eu tenho certeza que Deus está tratando alguma coisa para mim. Assim como eu tenho certeza que Deus está tratando alguma coisa na vida de cada um dos irmãos que tem servido a Deus neste lugar, e aqueles que estão vendo pelo canal, que tem servido a Deus, que tem tratado as coisas de Deus com zelo, com zelo. Estamos sendo preparados para recebermos a bênção de Deus. É fácil? Não, não é. Tanto é que eu não preciso me alongar aqui, mas nós conhecemos, nessa ida de Jacó até Labão, né? Ele vai sofrer do mesmo engano que ele praticou, ele vai receber a recompensa, né? E isso nada mais é do que o tratamento de Deus com cada um de nós. Aquilo que fazemos, depois nós recebemos de volta. Se fizermos bem, receberemos bem. Se fizermos mal, receberemos mal. Se tratarmos com verdade, receberemos verdade. Se tratarmos com engano, receberemos engano também. Mas não é porque Deus é um Deus, como alguém pinta um Deus que trata com vara de ferro, não. É dando lições para a gente aprender a como andar com Deus, a como viver com Deus. E Jacó então, ele vê essa palavra. Quando ele acorda, o que ele vai dizer? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Por isso que eu iniciei essa reflexão dizendo: em todos
os lugares em que nós estivermos, a presença de Deus é real. É real. Então precisamos ter consciência de que, se somos crentes e sabendo que a presença de Deus é real, aonde nós estivermos, termos o cuidado de estarmos observando o que é o querer de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, para sermos abençoados. O irmão Valdir, numa palavra antes da oração aqui no domingo, ele falou uma coisa interessante, né? Aqui é um templo, são paredes. E tem um louvor aí antigo que muita gente cantava, talvez pensando de forma errada, né? Quando aqui cheguei, meu Senhor estava, né? Mas Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Isso lá no Antigo Testamento, ele se fazia presente por promessa da sua palavra, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Espírito Santo, ele vinha, tratava com alguém, acompanhava com alguém, mas ele voltava. Agora Jesus é que disse: olha, eu estou voltando para o Pai, não me impeçais, porque eu indo, eu enviarei outro Consolador, e esse Consolador ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí sim recebemos o Espírito Santo, que não habita em templo construído por mão de homem, porque ele, Espírito Santo, também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Habita em mim, habita em você, habita em nós. Mas então, quando nós chegamos aqui, se nós chegarmos aqui, tiver aqui já um aqui dentro, a presença de Deus já está aqui. Mas o primeiro que chegar é ele que está chegando com a presença de Deus. É ele que está chegando com a presença de Deus. Ou ela, né? Se é um irmão, se é uma irmã. Ela que está chegando com a presença de Deus. E o interessante é que na oração, no momento de oração, tem uma outra confirmação. E sempre as irmãs que militam aqui nas consagrações pela manhã nos trazem informações. Ah, pastor, hoje tinha 8, outro dia tinha 10, outro dia até mais, outro dia até menos. Mas muitas vezes só tem aquele número que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Isso não é lindo? E Jacó estranhou, né? Verdadeiramente Deus está neste lugar. E ele chega ao tempo a dizer, né, sobre temor. Ele vai dizer quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão casa de Deus. Tudo que tem na criação, Deus se faz presente. Tudo é casa dele. Todo lugar. Sabe aquela empresa que você trabalha? Ele está lá também. Sabe aquela faculdade que você, estudante, frequenta? Ele está lá também. Sabe a rua que você mora? Ele está lá também. Em todas as instâncias, o Senhor se faz presente. Através do seu Espírito Santo em nós, ele se faz presente aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. E Jacó, então ele vai dizer quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. E agora ele reconhece, com temor e com tremor, ele vai dar um nome para aquele lugar.
Ele vai chamar, ele vai pegar aquela pedra que ele usou de travesseiro, né? E ele vai erigir naquela pedra um altar e chamar aquele lugar de Betel, que depois lá na frente vai ser um grande lugar que começou de uma pedra onde Deus se apresenta para Jacó. Amados, que lição nós podemos tirar disso? Que aonde nós pusermos a planta do nosso pé, com temor e tremor, Deus vai se fazer presente. Então, ainda que o lugar que você for conduzido, que for levado, for de provação, for de dificuldade, for lugar difícil, mas o Senhor vai se fazer presente, e ali Ele vai tratar contigo, ali Ele vai tratar comigo, ali Ele vai tratar conosco, para que nós tenhamos uma vida plena da presença de Deus, e que possamos fazer como Jacó, verdadeiramente Deus está neste lugar. E quão terrível é este lugar, por causa de quê? Porque estamos fazendo alguma coisa? Não, porque Deus se faz presente, realizando alguma coisa na nossa vida e através da nossa vida. E através da nossa vida. A presença de Deus é real na tua casa. A presença de Deus é real lá onde você trabalha. A presença de Deus é real quando você está caminhando por algum lugar e aí você encontra alguém. Deus se faz presente. Deus se faz presente. E às vezes Ele usa pedra para falar, né? Às vezes Ele usa pedra para falar. Um dos meus tios, evangelista Isaías, irmão da minha mãe, ele estava passando uma prova terrível, terrível. A gente morava no Jardim Brasil, naqueles idos templos lá, década de 60. As ruas não eram todas asfaltadas, né? Lembra? Os bairros era mais terra, né? E lá vai meu tio, voltando de um lugar que ele fora para resolver um problema e não conseguiu resolver, né? E ele vem de cabeça baixa, até chutando pedra que tinha na rua, pensando como resolver o problema. Ele dá de cara, sabe com quem? Um senhor embriagado, que vinha todo trôpego andando no sentido contrário. E lá vai meu tio de cabeça baixa, talvez até murmurando alguma coisa. E quando o bêbado chegou perto dele, se balançando, porque estava embriagado, falou assim: moça, levanta a cabeça, Deus é contigo. Deus está contigo. Meu tio disse: meu Deus do céu, olha, o bêbado falando comigo e eu crente aqui de bobeira, resmungando por causa de uma provinha de nada. É Deus que trata com a gente, irmãos. Mas Ele se faz presente. E se a gente não prestar atenção, Ele usa um bêbado para falar. Ele usa um bêbado. Ele usou uma mula, né? Usou uma mula. O profeta não percebeu que o caminho não era aquele. Recebeu uma proposta para abençoar o povo de Deus. Ele achou que podia pôr alguma pedrinha e tropeçar. Amaldiçoar de tudo eu não vou, porque eu sou profeta do Senhor, né? Mas eu vou falar algumas coisas lá para atrasar a bênção deles. E a mulinha eu não criei de jeito nenhum. E ele passou a espancar a coitada da mula. Aí, já que não dava para falar com o profeta como o profeta, então usa a mula para falar. E às vezes Deus usa pessoas na nossa casa,
usa pessoas na nossa rua, usa pessoas no nosso trabalho, porque a gente não está entendendo que Deus, a presença de Deus é real aonde a gente está. E a gente então tem que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, como falou Samuel, fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. O irmão Valdir disse aqui no domingo, quando adentramos aqui, irmãos, não é o lugar que é santo. Não é o lugar que é santo. Esse lugar foi consagrado para nós adentrarmos aqui e sermos santos na presença de Deus. Santos. E aqui a gente aprende mais lição. Você quer que Deus fale com você? Venha para o culto em espírito de adorador, cheio de temor. Eu não gosto de trazer o meu celular para dentro da igreja. Às vezes eu trago quando tem algum problema em casa que a irmã Leia queira me acionar, ou com um filho que tem alguma dificuldade, ou no máximo quando é um pregador convidado que está com o meu celular para mandar alguma mensagem. Mas normalmente eu não gosto de entrar com o celular aqui. Eu deixo no carro. Mas tem alguém que esquece. Até o irmão Valdir deu uma dica, né? Coloca no VibraCal, ele vai vibrar no teu bolso, né? Depois você dá uma olhada o que é. Às vezes a gente esquece e deixa ligado na hora da mensagem, no meio de um louvor, né? Então, tem coisas que a gente tem que respeitar o lugar que Deus, a sua presença é real. Precisamos. Lamentavelmente, às vezes o que a gente vê jovens, o culto está uma bênção, a pregação está uma bênção, o louvor está uma bênção, e tem jovem que está ali, ó, no celular, completamente desligado do culto. Completamente desligado do culto. Se a gente se reúne aqui, aí aqui a presença de Deus é muito mais real entre nós. Ele se faz muito mais presente. E aí nós temos que honrar a presença de Deus. Temos que honrar, respeitar, ter temor na presença de Deus. De vez em quando, depois alguém sai de um culto e fala: não aconteceu nada, Deus não falou comigo. Claro, não esteve diante de Deus com temor para ouvir a palavra. Quantas vezes Deus fala conosco através de um louvor, através de um louvor, através de uma saudação, através da palavra lida, através da palavra pregada. Deus está fazendo presente e falando com a gente. Jacó, ele entendeu isso. Deus falou com ele. Deus fez promessa para ele. Só que mesmo assim, ele ainda não fez a aliança com Deus. Ele ainda não fez. Ele continua a sua jornada e vai. Mais na frente, nós vamos ver que em outro lugar, né? Muito depois que ele passou todas aquelas provações e ele está voltando, quando ele passa o vale de Jaboque, aí é que ele vai fazer aliança com Deus. É igualzinho a gente demora para entender as coisas de Deus, né? Fica sofrendo porque não dá lugar para Deus. Aí no Val de Jaboque ele encontra com o anjo. Ele encontra e ele pensa: agora a bênção vai ter que vir. Se agarra com o anjo e não larga ele, e diz: eu não te largo enquanto não me abençoar. Só que bênção também custa, viu, irmãos? Bênção também paga preço.
E o anjo vai dizer para ele: me larga que a alva já está se levantando e eu tenho que voltar para aquela escadinha que tu viu. Eu tenho que voltar para aquela escadinha que você viu. Tenho que voltar para o meu lugar. Me solta. Não te solta enquanto não me abençoar. Toca nele, deixa o caboclo coxo pro resto da vida. Ele fala: então tá bom, isso aqui é a bênção, você lutou com Deus, né? Então o teu nome não é mais Jacó, é Israel. É Israel. Aí foi feita a aliança com Deus. Ele passa a ser o pai de uma nação. Passa a ser o pai de uma nação. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para ti, Deus tem bênção para nós. E Deus está falando nessa noite que Ele quer ser real na tua vida, nessa aliança. Ele já fez a aliança, porque quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, lá no Calvário, era a aliança de Deus comigo, era a aliança de Deus contigo, era a aliança de Deus conosco. E como está o nosso lado da aliança com Ele? Estamos sendo aliados sinceros para Deus? Estamos sendo aliados sinceros para Deus? Porque mais na frente, bem mais na frente, Jacó vai fazer uma aliança mais concreta. E ele vai dizer: se o Senhor realmente for comigo e me abençoar, de tudo que o Senhor me der, eu devolverei para o Senhor o dízimo. Eu devolverei para o Senhor o dízimo. Porque o dízimo não é nosso, é do Senhor. O dízimo não é nosso, é do Senhor. Ele só pede 10%. O dízimo, a 10ª parte. É só o que Ele pede. O resto, Ele deixa para a gente administrar. E se nós formos fiéis no pouco, tem a promessa de que Ele coloca sobre o muito. Por quê? Porque Ele abençoa aquele que está aliado a Ele. Ele já fez a aliança, irmãos. Ele já fez a aliança. E não é para nós pensarmos se alguém está administrando direito ou não. Porque o problema é de quem está administrando. O problema é de quem está administrando com Deus. Então eu sei que tem muita coisa que muitas vezes a gente imagina o erro que é. Mas o nosso dever é estar aliado com a palavra de Deus. É de Deus, está aqui, Senhor. Se cuidaram, cuidaram. Se não cuidaram, vai responder para o Senhor. Não é para nós. E muitas vezes a obra de Deus fica sofrendo por conta disso. Porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Mas só é possível fazer alguma coisa quando Ele coloca pessoas fiéis que investem na sua obra, que semeia na sua obra com fidelidade. Com fidelidade. Tem tanta coisa para a gente resolver, tem tanta coisa para a gente ajustar, e a gente não consegue, porque estamos na responsabilidade de administrar, mas aquilo que se espera não vem. Mas ainda bem que no tempo lá, Jacó, ele fez um compromisso, ele se aliou com Deus, foi abençoado, ele foi abençoado. Porque o povo de Israel, até hoje, é um povo riquíssimo. A nação israelita é uma nação riquíssima. É ou não é, meu Valdir? É. E eles têm esse compromisso. Haja vista que Jesus disse: vocês dão o dízimo até da hortelã e do cominho. Eles davam dízimo até da hortelã que plantava no quintal. Eu dirigi o bairro dos Marmelos, e eu já contei isso aqui.
mas é bom relembrar. E tinha um irmão que ele tinha sido designado por um camarada lá, que tinha grilado um pedaço de chão lá, e ele colocou esse irmão para tomar conta daquilo lá. Me parece que era algo em torno de 10 alqueires, um negócio assim. E ele disse: você fica tomando conta disso aqui para mim. Deu toda a área que ele disse que era dele, irmão. Explicou qual que era a área dele. E disse: você toma conta disso aqui para mim. Eu vou te dar um salário mínimo e uma cesta básica. Todo mês eu venho te trazer aqui. Construir lá um barraco para ele, no meio daquelas terras. E o irmão está lá, cuidando daquilo lá. Por vários anos ele cuidando. De repente o camarada parou de ir lá levar o salário mínimo e a cesta básica. Abandonou ele. E ele continuou cuidando daquilo lá, mas não era dele, e ele está cuidando. Aí vem um querendo entrar, ele: opa, não pode, isso aqui tem dono, né? Vem outro: não pode, tem dono. Vem outro: não pode, tem dono. Chegou a receber ameaça de morte e tudo. Aí quando eu fui para lá, que eu tomei conhecimento da situação, conversei com ele, falei: quantos anos que você está aqui, irmão? Ele disse: pastor, eu estou aqui há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E você está sobrevivendo de quê? De alguma coisinha que eu faço aqui, eu vou capinar algum outro sítio aí, para não abandonar, né? Então eu fico aqui na área cuidando. Aí eu falei assim: rapaz, eu vou falar com o advogado da igreja. Você vai comigo? Eu vou contar a sua história para ele e vamos trabalhar isso. Aí fomos. O advogado foi, porque a área lá pertence a Mariporã, foi no cartório de Mariporã, levantou a situação da área, né? Levantou a situação da área, não aparecia registro de ninguém, então entrou com uso capião. Em pouco tempo, para a glória de Deus, o processo de posse foi dado por irmão. Aí ele perguntou: e o que eu vou fazer com tudo isso de chão aqui, né? O advogado está informando: você pode vender partes desses alqueires em pequenos pedaços e pode fornecer documento de posse, né? Você pode fornecer documento de posse. E no pedaço, ele falou assim: agora eu vou plantar, agora eu posso plantar, porque é meu, né? A primeira plantação que ele fez foi de feijão. Ele colheu 10 sacos de feijão. Aí um belo domingo ele chega lá com um saco de feijão e diz: pastor, está aqui o meu dízimo da plantação. Colhi 10 sacos de feijão, vou vender feijão à vontade. E trouxe um saco de feijão para a congregação. Aí, entre nós, o que a gente precisava não era de um saco de 60 quilos de feijão, então eu comprei 5 quilos ao preço de feijão no mercado, outro levou 5, outro levou 10, outro levou isso, aquilo, outro. Compramos um saco de feijão e o dinheiro entrou para o caixa da igreja para fazer as coisas na igreja. Irmãos, estratégias de Deus, mas a gente tem que compreender que as coisas de Deus têm que ser tratadas com zelo. As coisas de Deus têm que ser tratadas com lealdade a Deus, porque Deus foi leal para conosco. Ele prometeu, e na sua palavra ele disse que um dia alguém pisaria na cabeça da serpente. A mesma serpente que derrubou o homem, mas um dia alguém pisaria na cabeça da serpente, e quem pisou foi Jesus Cristo, para dar a mim e a você o direito de viver uma vida de salvação com promessa de vida eterna. Que Deus nos ajude a ser leais a Deus, que Deus nos ajude a fazer um compromisso igual fez Jacó com Deus. Senhor, o Senhor está me abençoando. Então, Senhor,
O que é teu, o que é meu, o Senhor vai abençoar. Amém? Coloquemos-nos de pé. Amém, queridos? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Ele será contra nós. tudo posso. Aquele que me fortalece. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 21:1. Para não ficar blasfemando. Faz para terminar. Pastor, paz. Eu vou tirar aqui do corpo aqui. Hoje? Não, eu não hoje não.